criar um processo de trabalho para empresa pequena? Muitas pequenas empresas enfrentam o mesmo problema. Cada pessoa faz as tarefas do seu jeito, nada fica registrado e tudo depende da memória de quem executa. Isso gera erros repetidos, retrabalho e deixa o dono ou a dona presa no dia a dia, sem tempo para pensar no crescimento. E a responsabilidade de mudar isso é dos gestores. Mas criar processos de trabalho não significa burocracia. Significa organizar atividades para que a empresa funcione de forma previsível, simples e eficiente. Então vou mostrar agora como criar processos de trabalho que realmente funcionam em uma pequena empresa, sem complicação e com exemplos práticos para fazer com que o seu negócio cresça de forma planejada todos os dias. Então vamos lá. O que é processo de trabalho? Processo de trabalho é um passo a passo padronizado para executar uma atividade dentro de empresa. Ele pode ser algo muito simples, como o jeito de registrar uma venda, ou mais completo, como todo o fluxo de atendimento aos clientes. E o objetivo do processo é sempre o mesmo: garantir que o trabalho seja feito de forma clara, organizada e previsível, não importa quem esteja executando. Exemplo prático: em um salão de beleza podemos ter o seguinte: processo de agendamento, registrar horário no sistema, confirmar com o cliente por WhatsApp e avisar o cabeleireiro responsável. Loja de roupas, processo de fechamento de caixa, contar dinheiro, registrar vendas no sistema, guardar valores no cofre. Enfim, esses foram apenas alguns exemplos bem simples para ficar mais fácil de visualizar esse assunto e inspirar o seu negócio. Mas por que pequenas empresas precisam de processos? Empresas grandes já têm um departamento e sistema para controlar tudo. Já as pequenas empresas normalmente contam com poucas pessoas que acumulam várias funções, e é aí que os processos fazem ainda mais diferença. Sem processo, cada pessoa faz o trabalho do seu próprio jeito, informações se perdem, erros se repetem, o dono ou a dona vira a única pessoa que sabe como as coisas funcionam, ou até nem sabe também. Com processo, as tarefas ficam claras e padronizadas. Qualquer pessoa consegue assumir uma função sem depender da memória de outra. Sobra tempo para a empresa pensar em crescimento e não só em apagar incêndios. Como criar um processo de trabalho em 9 passos bem simples? Agora vamos para a parte prática. Criar um processo não precisa ser complicado. O segredo é começar simples e ir melhorando com o tempo. 1. Descubra o que realmente trava o trabalho. Não tente resolver tudo de uma vez. Comece pelo que gera mais dor de cabeça. Antes de criar qualquer processo, você precisa identificar onde estão os gargalos. Muitas vezes o problema não está no esforço das pessoas, mas na falta de clareza sobre como fazer. As causas podem estar em cadastro nos pedidos mal feitos, erros no caixa, estoque desorganizado, fornecedor atrasando as entregas, entrega demorada no serviço aos clientes, transportadora ineficiente, entre tantas outras. Ao visualizar tudo isso em uma lista, você consegue enxergar o que realmente merece prioridade. Por exemplo, um escritório de serviços percebeu que perdia clientes porque nunca entregava relatórios no prazo. Usando essa listagem, descobriram que o problema não era a equipe em si, mas a falta de um cronograma claro para coletar dados e validar informações com antecedência. E uma ferramenta que pode te ajudar muito aqui é o diagrama de Ishikawa. Também conhecido como diagrama de espinha de peixe, por causa do seu formato, esta é uma ferramenta de qualidade que ajuda a levantar as causas raízes de um problema, analisando todos os fatores que envolvem a execução do processo. Assim, tem como propósito eliminar as causas específicas que causam problemas, e é extremamente útil para identificar as causas que originam problemas organizacionais. Com ela, será possível encontrar soluções a partir de análise de todo o processo e fatores que têm impacto no dia a dia da empresa. E você pode aplicar este diagrama sempre que a empresa tem um problema ou deseja otimizar um processo. 2. Registre cada etapa, do começo ao fim. Escreva como essa atividade acontece hoje, mesmo que seja desorganizada. Isso ajuda a enxergar onde estão os problemas. Depois de entender os problemas, o próximo passo é mapear as etapas do processo. Sem registro, cada pessoa executa de um jeito diferente e os erros se repetem. E o que pode te ajudar aqui é desenvolver um fluxograma. Basicamente, trata-se de uma representação gráfica das etapas de um processo. É uma forma simples e bem fácil de entender o fluxo com que as tarefas acontecem ou precisam acontecer. Desse modo, por utilizar elementos visuais simples e claros, como formas, setas e cores, o fluxograma é utilizado por todos os tipos de empresas. Além disso, ele utiliza elementos ou símbolos que representam determinadas situações ou decisões que precisam ser tomadas durante o processo. Dessa maneira, tudo pode ser identificado e assimilado por todos os envolvidos no processo. Por exemplo, um salão de beleza criou um fluxograma para o atendimento.
Agendamento via WhatsApp ou aplicativo. 2. Confirmação no dia anterior. 3. Atendimento com registro de produtos usados. 4. Pagamento no caixa. 5. Mensagem automática de agradecimento. Com isso, reduziram faltas, evitaram confusão com horários e aumentaram o retorno de clientes. 3. Defina o jeito certo de fazer. Não basta ter etapas registradas. É preciso deixar claro o padrão de execução. Isso garante que, mesmo com diferentes pessoas, o resultado final seja sempre o mesmo. Logo, agora, crie o fluxo ideal. Quem faz, quando faz e como faz. Não precisa ser sofisticado. Pode ser uma lista simples em um Google Docs ou até no caderno. Geralmente, faça um checklist. Ele evita esquecimento e traz consistência. Ao mesmo tempo, são simples, mas extremamente poderosos. Por exemplo, um pequeno escritório de contabilidade implementou um checklist para a folha de pagamentos. Conferir hora extra de cada funcionário, validar descontos legais, revisar encargos trabalhistas, enviar para aprovação do gestor, liberar para pagamento. Com esse checklist, eliminaram erros que geravam retrabalho e reclamações. Agora uma dúvida minha. Qual processo da sua empresa hoje mais atrapalha o resultado? Escreva aqui nos comentários qual é o maior gargalo do seu negócio. Isso vai me ajudar a trazer exemplos ainda mais práticos no próximo conteúdo. 4. Teste, priorize e melhore. Processos não nascem perfeitos, eles precisam ser testados, revisados e melhorados com base nos resultados. Então, depois de colocar em prática, é natural encontrar falhas ou perceber que algo poderia ser feito de forma mais simples. Por isso, o próximo passo é testar e depois priorizar quais ajustes devem ser feitos primeiros. Uma boa dica aqui é usar a matriz de Eisenhower, que divide as tarefas em 4 categorias: urgente e importante, não urgente e importante, urgente, não importante e não urgente, não importante. E com esta separação, foque nas tarefas importantes, mesmo que não sejam urgentes, para construir um negócio sólido. Por exemplo, um restaurante descobriu, após testar os processos, que o maior problema estava na compra de insumos. Isso entrou na categoria urgente e importante, porque sem ingredientes o restaurante não funciona. Já a atualização do cardápio ficou como importante, mas não urgente. Faz diferença, mas pode esperar. Assim, o dono ou a dona não perde tempo tentando resolver tudo de uma vez, mas foca naquilo que realmente gera impacto imediato no resultado da empresa. 5. Registre e compartilhe. Não adianta nada desenhar processos, testar e melhorar se tudo isso ficar apenas na sua cabeça. O segredo é registrar de forma clara e deixar acessível para todos os envolvidos. Quando o processo está documentado, o time não precisa interromper o gestor toda hora para tirar dúvidas. As pessoas conseguem consultar o passo a passo a qualquer momento. Reduz o risco de erros ou retrabalhos porque cada pessoa segue o mesmo padrão. Isso faz com que todos fiquem na mesma página e até possa consultar quando tiverem eventuais dúvidas. 6. Padronize e treine a equipe. Depois de testar e ajustar, é hora de padronizar. Isso significa transformar o processo em um documento simples, manual, checklist ou até vídeo curto, e treinar a equipe. Por exemplo, uma pequena loja de e-commerce gravou vídeos de 3 minutos mostrando como cadastrar produtos corretamente no sistema. Isso reduziu em 80% os erros de descrição e tamanho nos anúncios. Mas tenha em mente que padronizar não é engessar, é garantir que o mínimo sempre seja bem feito, independentemente de quem execute. 7. Crie modelos para economizar tempo. Modelos ou templates são atalhos que evitam refazer algo do zero toda vez. Eles aceleram tarefas e garantem consistência. Como exemplo, um salão criou modelos de mensagens automáticas para confirmar agendamentos. Um escritório criou modelos de propostas comerciais, que só precisam de pequenos ajustes antes do envio. Uma loja criou modelos de planilha para controle de estoque. Dessa forma, quanto mais modelos você tiver, mais tempo sobra para focar no crescimento da empresa. 8. Acompanhe e ajuste. Um processo não é algo engessado. Logo, sempre que encontrar falhas ou novas necessidades, ajuste o fluxo. Fazer isso é fundamental para entender se os processos estão funcionando e, principalmente, trazendo os resultados esperados. 9. Cuidado com estes erros. Por fim, cuidado com os erros mais comuns na hora de criar processos. Eles podem ser: querer documentar tudo de uma vez, comece pelo que dói mais. Fazer processos complicados demais. Processo bom é simples e direto. Não registrar. Se ficar só na cabeça, não é processo. Não revisar. Empresa muda, processos também precisam mudar. Enfim,
Com tudo que mostramos aqui, saiba que os processos de trabalho não são burocracia. São a base para que a sua empresa pequena cresça organizada e com menos dor de cabeça. Aos poucos, você cria uma cultura de organização que vai evitar retrabalho, reduzir erros e liberar seu tempo como gestor ou gestora. E para te ajudar a criar processos que realmente trarão valor para o seu negócio, é preciso saber como profissionalizar sua empresa do jeito certo. Para isso, assista esse vídeo que mostra o passo a passo para fazer do jeito certo e que realmente vai funcionar, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!